Então, gente, aqui, essa parte é Gênesis 15. Deus anima Abrão e promete seu filho. Então vamos lá, para a explicação. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo guardião. O que Deus diz para Abrão? Para Abrão não temer nada, nenhum perigo, que Deus era o escudo dele e guardião. Só que, gente, para Deus ser o escudo da gente e o guardião da gente, a gente tem de agradar a Ele. Porque se a gente não agradar a Deus, como que Ele vai cuidar da gente, defender a gente? Então, primeiro, a gente tem de agradar a Deus, aí Deus vai se agradar de nós e vai ser o escudo e o guardião. Tudo que a gente precisar, as nossas aflições, as nossas provas, Deus vai estar junto com nós. Não é que a gente não vai ter prova, mas a gente vai ter prova sim, só que Deus vai estar junto com nós, entende? Porque Abrão foi escolhido por Deus. Ele foi o homem da fé daquela época. Deus escolheu ele. E ele fazia a vontade de Deus, entende? Ele era um homem justo, corajoso, entende? Não tinha medo, protegia e cuidava do seu povo, que ali estava com ele. Então, Deus era o guardião dele, entende? E é guardião de todos nós também. Só que, gente, a gente tem de agradar a Deus, certinho? E agradar a Deus é fazer o bem ao próximo. É a gente fazer o bem, amar de verdade o próximo, não ser bobo. Porque o Deus que eu sigo, o Deus que está na Bíblia, ele não gosta de gente boba não, viu? Certinho? Então vamos lá. Então disse Abrão ao Senhor Jeová: que me há de dar, pois ando sem filho, e modormo da minha família, Damasceno Eliezer. Então ele não tinha filho, e o modormo dele que ia ser o herdeiro do que ele tinha, das riquezas dele, entende? Porque Deus prometeu para ele que ia dar um filho, só que ele já estava ficando velho já, e ele e a mulher dele, que Saraia, não ia poder mais ter filho, entende? Só que, gente, o verdadeiro Deus não tem o que ele não faça, porque ele fez tudo, né? Para dar um filho para ele é a coisa mais simples, mas para isso a gente tem de agradar a Deus, entende? E Abrão agradava a ele, só que todos nós, por mais que a gente agrada a Deus, a gente tem hora que desanima, entende? Mas quando a gente desanimar, a gente pede alguma coisa para Deus, a gente desanima, a gente tem de buscar a palavra para Deus, que Deus virá e vai dar a resposta, entende? E disse mais Abrão: eis que me não tenho dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o herdeiro. Então ele estava falando para Deus que o empregado dele que seria o herdeiro, e ele não tinha filho, a mulher dele não podia ter filho, era estéria a mulher dele. Eis que veio a palavra do Senhor dizendo, aí Deus falou para Abrão: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, e será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as puder contar, e disse-lhe: assim será a tua semente. Então, gente, Deus mandou ele sair para fora e contar todas as estrelas que ele conseguisse do céu. Ali ia ser os herdeiros dele, entende? E quando Deus promete as coisas e a gente agrada a Ele, Ele cumpre. Só precisa da gente fazer a nossa parte. Se a gente fazer a parte nossa, Deus com certeza vai fazer a dele, gente. E o que eu quero dizer aqui, gente? Fazer a parte nossa. A parte nossa é a gente amar o próximo, fazer justiça para o próximo. Ô Peixoto, mas como que a gente faz justiça para o próximo? Ô gente, fazer justiça para o próximo, vamos dar um exemplo. O nosso Brasil, o que nós está deixando para o nosso próximo, de verdade? Olha em roda e vê o que nós está deixando para o próximo, para os nossos próprios filhos. Para os nossos próprios filhos, o que nós está deixando?
Nós estamos deixando um monte de drogas, que amanhã eles podem ser os noia de hoje, vocês sabiam? Porque esses noia, esses usuários de drogas que tem aqui hoje, eles foram criança ontem, entende? E nossos pais, nossos avós, entende? Eles amaram o próximo de verdade, deixando chegar essa situação hoje. Ô Peixoto, mas eu não estou entendendo o que você está dizendo, Peixoto. Ô gente, eu vou explicar certinho. A gente tem uma Constituição brasileira, não tem? A gente tem políticos, não tem? Vocês sabiam que esses políticos que estão no poder hoje, desde um vereador a um presidente, é empregado nosso? Vocês sabiam disso? Então por que eu levo a palavra de Deus e levo a cidadania? Porque, gente, não adianta nada eu falar que vou numa casa de oração. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou contra nenhuma casa de oração. Toda casa de oração, para mim, que fala o nome de Deus, nosso Senhor Jesus, é a casa de Deus, é o bem. Não importa se é espírita, mas se está pregando bem, o que for, se estiver falando do bem e da justiça, é a casa de Deus, gente. Então o que eu estou querendo dizer aqui, gente, é o seguinte: para a gente amar o próximo de verdade, a gente tem de usar a nossa cidadania, porque amar o próximo não é levar um pacote de arroz, não é levar um pacote de açúcar quando uma pessoa precisa, não é dar uma coberta agora nesse tempo do frio para a pessoa que precisa, não é só isso, é isso também, mas é muito mais. E o mais importante, gente, é levar a cidadania, vocês sabiam? Porque se a gente fazer a cidadania, a gente vai lá votar e vai cobrar dos políticos. Cobrar o que dos políticos? Ó, político, você vai ter que dar uma saúde boa para nossas crianças, você vai ter que dar uma segurança boa para a nossa população, entende? Você vai ter que fazer tudo de bom. E automaticamente, nós cobrando dos políticos, eles vão começar a fazer isso. Aí vai ter menos droga, vai ser bem menos gente que vai se viciar em droga, entende? Vai ser bem menos gente que vai precisar de um pacote de arroz, de uma cesta básica, porque vai ter governantes que trabalham para a população, de verdade. Não esses políticos que tem aí hoje, que a maioria deles são corruptos. A maioria deles são corruptos, entende? Então, gente, o que eu estou querendo dizer aqui, não tem como eu levar a verdadeira palavra de Deus. Porque a verdadeira palavra de Deus é a gente fazer justiça para o próximo em várias esferas. Não é só pegar o mais facinho, não. Porque a maioria dos líderes religiosos hoje ensina só o que é mais fácil. O que é mais difícil, eles têm medo de ensinar. Mas o que é mais difícil, Peixoto? Mais difícil para quem é bundão, né? Mas para quem tem coragem, para quem acredita no verdadeiro Deus, não é difícil, não. Só é mais uma fase, entende? É cobrar os políticos. É bater de frente com os políticos. Ó, meu irmão, você vai ter de cuidar da saúde. Você vai ter de melhorar a educação das nossas crianças. Você vai ter de melhorar tudo no nosso país para nós dar uma condições de vida melhor para o povo brasileiro. Entende? É isso que eu estou querendo dizer, gente. E é assim que eu levo a palavra de Deus. Eu não vou levar a palavra de Deus pela metade. Eu vou levar ela completa. Porque isso é papel de um líder religioso falar para as suas ovelhas. Entende? Não é só pedir dinheiro na igreja, não. Que a maioria deles só sabe pedir dinheiro. Entende? Mas ir lá e lutar pela sua ovelhinha, eles não querem saber de lutar. É igual Abraão aqui. Ló, na outra passagem que eu li da Bíblia semana passada, Ló foi preso. Eles levaram Ló, foram lá, fizeram guerra onde Ló morava e levaram Ló como prisioneiro. Abraão ficou sabendo disso, o que ele fez? Pegou 318 homens criados na sua casa e foi guerrear com 5 reis. Ele com 318 homens, guerrear com 5 reis. Nada, esses reis iam ter uns 5, 6 mil pessoas. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Ló não foi... Abraão não teve medo, foi lá resgatar o sobrinho dele. É isso que Deus quer de nós, gente. Que a gente não tenha medo, que a gente tenha coragem, que a gente enfrenta qualquer coisa pelo próximo. Se precisar morrer pelo próximo, a gente tem de morrer. Não foi isso que Jesus ensinou? Não foi isso, por isso que Jesus morreu? Por todos nós, para nós ter a chance de ser salvo. Ele não morreu para salvar ninguém, não. Para ter a chance. Porque daí agora cada um vai ter de fazer a sua parte. Pegar a cruz e fazer o que Jesus fez.
Porque a maioria dos líderes religiosos ensina tudo errado nas igrejas. Enfim. Mas então, Abraão fazia a vontade de Deus. É isso que eu estou querendo dizer. Se nós fazer a vontade de Deus, amar o próximo de verdade, fazer justiça para o próximo de verdade, em todas as esferas, eu falar para você, irmão, o que você precisar, eu te garanto, e você pedir para Deus, e agradar a Deus, e esperar por Deus, eu te garanto que Ele vai cumprir isso na tua vida. Mas você vai ter de agradar a Deus, porque muita gente pede para Deus, mas não agrada a Deus. Ô, gente, não tem como isso, não tem como. A gente tem de agradar a Deus. É igual ao nosso pai, nós temos de agradar nosso pai, né? Para ele dar o melhor para nós. Então, gente, é isso que Abraão faz. Vamos lá. Então, creu no Senhor e foi imputado à justiça. E disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur, dos cananeus, dos caldeus, para dar a ti esta terra para herdais. E disse o Senhor Jeová, como sabei que irei herdar a terra? Então, Abraão falou, Deus falou que ia dar a terra prometida para Abraão. Só que Abraão queria saber como que ele ia saber que ele ia ganhar essa terra de verdade, entende? E disse-lhe, toma-me um bezerro de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rolinha e um pombinho. E trouxe todos esses, e partiu pelo meio, por cada parte deles, em frente da outra, mas as aves não partiu. Então, gente, Abraão pediu como que ele ia saber que Deus ia dar aquilo para ele. Então, naquela época, gente, não só todos os países naquela época lá, o que eles faziam? Eles faziam sacrifício de animais, entende? Então, Deus mandou ele pegar lá o bezerro, o cabrito, entende? O carneiro, a rolinha, a pomba, e cortar no meio. Porque eles faziam isso quando eles tinham um trato, eles cortavam no meio lá e passavam o braço entre o meio. Aquele que não cumprisse o trato, morria, entende? E isso naquela época era em todas as nações que tinha naquela época, era desse jeito. E com Deus não era diferente, por isso que Deus é um só que tem vários nomes. Cada país dava um nome diferente para Deus, mas o Deus verdadeiro é um, entende? Então Deus mandou ele fazer isso para cumprir aquela promessa, para selar, para fazer um juramento entre eles dois. Então Abraão foi lá, pegou os bichos lá, partiu no meio. Só a rolinha e o pombinho que não. E Deus é tão justo. As pessoas mais ricas daquele tempo pegavam o boi, pegavam o cabrito, que eles tinham mais condições. Mas quem era pobre naquele tempo, não tinha como ter um cabrito, um bezerro. Então Deus mandava eles traziam uma rolinha ou um pombinho, certinho? Igual Jesus. Quando Maria foi dar o sacrifício lá, ela era pobre, a mãe de Jesus. Ela levou uma rolinha. Enfim. Então, Deus mandou ele levar, ele cortou lá. E Deus fez a promessa para ele, fez o juramento para Abraão. E pôs no seu sol, e as aves, e tudo cortado lá, as aves desciam sobre os cadáveres, e Abraão, porém, enxotava as aves. Entende? Os urubus, as coisas lá comiam, os bichos mortos, Abraão ficava ali atento e tocava eles lá. O que eu quero dizer com isso? Gente, o que Deus quer dizer com isso? Gente, a gente tem que ficar muito esperto, que esses líderes religiosos, eles são piores que urubus, entende? Se a gente não ficar esperto, atento, igual Abraão, eu falar para você, esses líderes religiosos, esses falsos profetas, eles vão enganar muita gente. Vão enganar não, estão enganando muita gente. E vão levar muita gente para o buraco junto com eles. Não é eu que estou falando, está na Bíblia. Certinho? E pondo seu sol profundo, o sono caiu sobre Abraão.
E eis que um grande espanto e uma grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abrão: saiba de certo que peregrino será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo afligi-lo há 400 anos. O que Deus estava dizendo aqui? Deus botou o Abrão para dormir, ele teve um sonho, e no sonho Deus falou o que ia acontecer com a nação, com os descendentes dele. Com os descendentes dele ia ser peregrino, ia para a terra do Egito, e lá na terra do Egito, eles iam ficar 400 anos como escravo. E foi o que aconteceu, entende? Isso aqui nós vamos ler mais lá na frente, lá que está lá na frente. Mas também eu julgarei a gente a qual serviram, e depois sairão com grande fazenda. Mas Deus também avisou ele no sonho que eles iam sair de lá, Deus ia castigar aquele povo que fizeram eles escravos, e eles iam sair de lá com grande fazenda. Grande fazenda na Bíblia, com grande riqueza, irmão. Eles iam sair de escravo lá com uma grande riqueza. Por quê? Porque Deus prometeu para Abrão tudo isso. E quando Deus promete, gente, quando Deus promete, você tem de ser firme. Você tem de fazer a parte dele, porque Deus com certeza a dele ele vai fazer, porque ele é dono de tudo, ele é dono de tudo, gente. E Abrão fazia o que agradava a Deus, por isso que Deus, tudo que Abrão pedia, Deus ia lá e dava. Mas não é que ele não passava a prova, ele vinha as provas, só que ele confiava tanto em Deus, que ele não tinha medo de nada. Imagine Abrão hoje aqui na terra, para votar, será que ele ia só votar, ou ele ia votar e cobrar, do jeito que ele acreditava em Deus? Eu acho que ele ia lá votar nesse político, mas depois ia cobrar, porque a gente, independente de quem segue a Deus ou não, quem não acredita em Deus, a gente tem de cobrar e votar, vocês sabiam? Isso é pelos nossos filhos. Quem ama de verdade, tem de fazer isso, porque a gente vai combater esses políticos corruptos que estão no Brasil. Aqui em Andrada tem 6 aqui que foram contra uma escolinha de futebol de graça para nossas crianças. Mais de 200 crianças, entende? Mais de 200 crianças iam participar dessa escolinha de futebol, e 6 vereadores aqui de Andrada, que vocês votaram, que muitos daqui votaram, entende? Eles foram contra uma proposta para nossas crianças. E eu vou falar o nome dos 6 hoje. Eu vou falar o nome dos 6, por que, pastor, você vai falar o nome dos 6? Porque na próxima eleição, gente, a gente tem de vetar eles, ninguém votar neles, porque se alguém votar neles, é porque merece a política que tem, merece os políticos que tem, e nós não vai esperar até a próxima eleição, daqui 2 anos para vereador não, nós já vai começar esse ano, porque esse ano eles vão apadrinhar senador, eles vão apadrinhar presidente, eles vão apadrinhar deputado, e tem um deputado aqui na cidade que esses 6 vereadores apoiam, eu vou falar o nome dele também. E se eles não votar para nossas criancinhas, se eles não começar a trabalhar para o povo de verdade, eles não vão ganhar na próxima eleição, e o deputado dessa cidade que eles vão apoiar, eles também não vão ganhar, certinho? E eu quero deixar bem claro aqui, que eu não apoio ninguém. Eu apoio a Constituição brasileira, aquele que faz o que está na Constituição. Aquele que faz o bem para o povo, aquele que faz justiça para o povo, aquele político que traz uma saúde melhor, aquele político que traz uma educação melhor, aquele político que traz uma segurança melhor. Entende? Então vamos lá. Então, gente, Abrão, se ele tivesse aqui, ele ia fazer o mesmo, ele ia votar e cobrar, não ia ficar em cima do muro, certinho? Então, gente, a gente que acredita em Deus, a gente não pode ficar em cima do muro. Não, a gente tem de ir lá votar, perder a vergonha, perder o medo e cobrar, gente. Porque isso é o futuro das nossas crianças, isso é o futuro do próximo, do seu próprio filho. Ah, mas eu não tenho filho, Peixoto. Não, do seu sobrinho, do próximo que você diz que ama. Então, gente, é isso. O meu intuito aqui é esse. É levar a verdadeira palavra de Deus. Não essa palavra de Deus que eles falam nas igrejas. Porque Deus tem um monte mesmo, né, gente? Na Bíblia aqui, vai ter muitos deuses.
Mas um Deus é o verdadeiro. É aquele Deus que faz justiça pelo próximo, de verdade. Entende? Não aquela justiça de mentirinha, aquela mentira, aquela justiça de faz de conta. Certinho? Então vamos lá. Então disse Abrão: saiba de certo que serei peregrino, será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo e afligi-lo por 400 anos. Então, os descendentes de Abrão iam ficar 400 anos lá no Egito, certinho. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão e depois sairão com grande fazenda. E tu irás, e teus pais, em boa velhice será sepultado e descansará no mundo dos mortos. Então, depois disso, Abrão, ele ia viver até a velhice dele, depois ia descansar no mundo dos mortos com os pais dele. Então, ele agradou tanto a Deus, que ele viveu até a velhice dele, ele viveu bastante tempo. Se eu não me engano, ele viveu uns 170 anos. 170 anos, imagine, ele agrada. É isso que gente, se a gente agrada a Deus, até a vida da gente é longa, vocês sabiam disso? Até a vida da gente é longa. Deus dá vida longa pra gente. E outra, eu estou aqui também para mostrar outra coisa, para a gente identificar falsos profetas. Você viu que aqui na Bíblia diz, Deus está dizendo, que você vai descansar com seus pais no mundo dos mortos. Mundo dos mortos. Então, muito líder religioso promete o que para vocês? Não Deus, é eles, os falsos. Vem aqui na minha casa de oração, que quando você morrer, você está no céu. Aqui está dizendo que nós não vai para o céu. Como que eles falam que vai para o céu? Está vendo a mim? Vem aqui, compra um pedacinho de terra aqui, um pedacinho de terra lá no céu. Se na Bíblia aqui está dizendo que a gente, quando daqui se for, vai descansar no mundo dos mortos. Por que no mundo dos mortos? Porque depois vai ter um julgamento, meu irmão. Depois que Jesus vir, Jesus só vai vir quando a gente fazer justiça também, viu? Jesus não vai vir aqui nessa terra enquanto não tiver justiça. Então, aí Jesus vem, aí os mortos se levantarão lá do mundo dos mortos. Aí vai ter um julgamento, para depois vai ver quem vai para o céu e quem não vai. E na Bíblia diz que é muito pouquíssimo o que vai para o céu, sabia? É muito pouco. Por que é muito pouco, gente? Porque não faz a verdadeira justiça. E a verdadeira justiça é nós votar e nós cobrar desses políticos corruptos. É só por isso, é uma coisa bem simples da gente fazer, e a gente vai perder o reino do céu por causa disso. Por causa que a gente tem medo de cobrar desse monte de rola bosta, que são os políticos brasileiros, os corruptos, certinho? Então, um falso profeta, quando você for na casa de oração dele, ele vai falar que você, indo lá, você vai estar no céu. E eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou contra as casas de oração. Toda casa de oração para mim é a casa de Deus. Eu sou contra esses falsos profetas que vão levar um monte de gente para o buraco, certinho? Então vocês ficam sabendo que daqui quando a gente se for, tanto ruim como bom, nós vai para o mundo dos mortos, nós não vai subir lá para o céu não. Porque quem fala isso para vocês está mentindo. Aqui está escrito na Bíblia, né? E a mesma Bíblia que eu estou aqui na mão, eles estão lá na igreja, nas casas de oração, certinho? Foi por essas e outras que eu parei de ir em casa de oração. Porque um fala uma coisa, o outro fala uma coisa, o outro fala uma coisa, cada um fala uma coisa. E cada um só a casa de oração dele que vai para o céu. As outras vai tudo para o inferno. E é mentira. É mais fácil uma pessoa que não acredita em Deus, mas faz o bem, faz a justiça, ir para o céu, do que um que está com a Bíblia debaixo do braço e não lê a Bíblia. E não lê a Bíblia e não faz o que Deus quer. Entende? Isso, gente. O povo padece por falta de conhecimento. E o conhecimento da palavra de Deus não é você ir na casa de oração. É você ler a Bíblia. Enfim, é ir na casa de oração. Mas você tem de ler a Bíblia para ver se aquele irmão não está te enganando, certinho? Porque se você for só lá escutar ele, como você vai saber se ele está falando a verdade? E diz na Bíblia que maldito o homem que põe todas as suas confianças em outro. É aquele irmão que vai na casa de oração e acredita naquele líder religioso e não lê a Bíblia para ver se está certinho ou não. Mas enfim. E sucedeu que posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça
e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Então, gente, aquele sacrifício, aquele juramento que Deus e Abraão fez, põe lá os bichos cortados no meio, Deus passou entre o meio e cumpriu sua promessa. Só que, quando ele fazia lá homem com outro homem para fazer o juramento, os dois passavam o braço. Ali não, só Deus passou. Abraão tinha tanta fé em Deus que não precisou Abraão passar o braço dele. Deus passou como um fogo ali e falou, não, esse daqui é meu filho, esse daqui ninguém rela nele, entende? E Deus só passou. É a mesma coisa gente de gente. Se a gente fazer o que é certo, independentemente se você segue a Deus ou não, se você fazer a justiça, irmão, se você amar o próximo de verdade, se você deixar um futuro melhor para o seu próximo, seja seu filho, seja um desconhecido, qualquer pessoa, Deus vai olhar para você, Deus vai te abençoar com muitas coisas, com riqueza, com sabedoria, e a maior riqueza vai ser o galardão lá no céu, igual Abraão ganhou, certinho? Então, gente, vamos fazer o que Deus quer. Quem não acredita em Deus, que o bem quer, a justiça. Quer amar o próximo, fazer justiça para o próximo, entende? Mas não ser bobo, porque Deus não gosta de bobo, entende? E vamos lá. E naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo, a tua semente tenho dado essa terra, desde o rio Egito até o grande Eufrates. E sucedeu que, posto houve escuridão, e eis um forno, tocha, que passou por aquela metade. Então, gente, Deus prometeu naquele dia que toda aquela terra prometida, Deus ia dar para Abraão e a descendência dele, que é o Israel hoje, entende? Que é lá em Israel. Deus prometeu, e Deus cumpre, entende? Só que primeiro, os descendentes deles iam ficar 400 anos lá no Egito, entende? Depois ia voltar para aquela terra, para conquistar aquela terra. Só que não ia ser fácil eles conquistar aquela terra não, eles tiveram de guerrear naquela terra, entende? Só que Deus, aquele povo que estava naquela terra era um povo mau. Só que a maldade deles não tinha ainda crescido muito.